A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Hoje nós vamos tratar da lição de número 3. Esta lição que traz como tema Jesus, o discípulo e a lei. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos do 17 até o 20, onde podemos ler da seguinte forma: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, gente, essa lição desta semana, como eu disse, que traz como tema Jesus, os discípulos e a lei, é uma lição também muito valiosa para todos nós. Porque é muito importante nós, como cristãos, entendermos qual era a opinião de Jesus acerca da lei. Porque muitas pessoas podem até imaginar, ao ler o texto bíblico, inclusive o texto dessa lição, de que Jesus era contrário à lei de Moisés. Diferente disso, o mestre ele deixou bem claro que ele veio para cumprir a lei, porque ele é o único que a observou plenamente. Jamais ele deixou de valorizá-la e também de reconhecê-la diante dos homens. O Senhor Jesus, ele nunca desconsiderou o valor ético da lei. O tipo de lei que Jesus condenou foi aquela que se baseava na visão dos fariseus. Uma lei que prezava a aparência, a formalidade, em detrimento dos reais valores do interior dos homens. Antes de vir a graça de Deus, Jesus ele satisfez toda a lei para demonstrar não apenas o valor dela para a condução da humanidade, mas a fim de indicar um caminho melhor para se chegar ao Altíssimo. Jesus ele confirmou os ensinamentos morais do Antigo Testamento por serem eles uma revelação do próprio Deus. Além de cumprir a lei e as profecias, ele demonstrou a utilidade delas, validando-as, realçando-as em seus ensinos morais, que, inclusive, ao validar aquela lei, ele mostrava que também ela é uma lei atual para os nossos dias. Deus sempre exige atitudes coerentes dos seus filhos. Então, a ética da lei, do ponto de vista divino, possui princípios morais que são imutáveis, que são absolutos. Além disso, o padrão ético é responsabilidade do cristão, um alvo de cada crente, mas, acima de tudo, um resultado exclusivo da graça e não um apoio para os legalistas. Mesmo que a lei ela não produza piedade completa, um novo coração terá o desejo de expressar a ética ensinada por Jesus. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala: Jesus cumpriu toda a lei. Isso aqui é bem interessante, porque quando nós vamos ler a nossa lição, o escritor ele já começa mostrando no número 1 que Jesus ele teve um compromisso com o passado. Mas afinal de contas, que passado o escritor da lição se refere quando ele diz que Jesus ele tinha um compromisso com o passado? Na verdade, se você for ler, se você for meditar nesta lição, você vai ver que o passado que ele se refere está relacionado ao Antigo Testamento. O compromisso que Jesus tinha com a antiga lei. Então Jesus ele validou e confirmou
o Antigo Testamento. E cabe assentar de início que todas as vezes em que Jesus menciona as Escrituras referente ao Antigo Testamento, ele realmente a realça, ele realmente a valoriza. Então Jesus, ele tinha sim um compromisso com o passado, quando se relaciona ao Antigo Testamento. É consenso entre alguns eruditos, baseado inclusive na tradição judaica, que após o retorno dos judeus do exílio babilônico, Esdras, ele tinha sido o grande responsável pela formação do cânon do Antigo Testamento, tal qual o texto empregado por Jesus e conhecido em nossas Bíblias no dia de hoje. Isto significa que, ao afirmar o seu compromisso de não destruir a lei e os profetas, Cristo ratificou todo o Antigo Testamento, considerando como a revelação conhecida de Deus naquela época. Então o mestre ele chegou inclusive a citar a divisão comumente empregada pelos estudiosos da época, como aparece em Lucas no capítulo 24, versículo 44, que é justamente a lei, os salmos e os profetas. Então Jesus ele cumpriu o Antigo Testamento. Cristo ele não só validou e confirmou, mas cumpriu em si mesmo o Antigo Testamento. Então o ato da encarnação do Filho de Deus, o ápice foi a sua entrega como o Cordeiro que redime a humanidade, cumpriu a perspectiva da fé dos heróis do Antigo Testamento, que inaugurou um novo tempo em que os padrões éticos revelados por Deus na lei e nos profetas são reafirmados por Cristo como um modelo desta nova era. Jesus, inclusive, ele realça os ensinos morais do Antigo Testamento, enquanto sob a lei as regras que expressavam esses ensinos tornaram-se vazias, porque os judeus eles restringiram a sua prática a uma espécie de superficialidade do exterior. Agora esta lei está revestida de um novo e real sentido, porque depende do coração, de um coração transformado através da obra redentora de Cristo para ser experimentado em nossas vidas. Então, quando o nosso Senhor ele começou a ensinar, o seu propósito nunca foi o de destruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. Ora, Jesus ele sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, era verdadeiro, era bom, era belo. Ele jamais ousaria ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo. Não. Assim nós aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se nós não preservarmos as coisas boas deixadas no passado. O número 2 da nossa lição, ele trata justamente sobre Jesus não veio destruir a lei. É muito interessante esse ensino, porque quando nós observamos o ensino de Jesus de forma superficial, nós podemos até entender que os seus ensinos parecem indicar que Jesus ele rejeita as antigas tradições de Israel. No entanto, quem lê os evangelhos com cuidado sabe que não foi assim. Ele disse certa vez: "Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir." E então, gente, ele ainda continua dizendo no capítulo 5, dos versículos do 17 ao 19, o seguinte: "Quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus." Isso aqui é bem interessante, porque a grande questão é que os líderes religiosos da época aboliram os mandamentos dados por Deus, colocando em seu lugar mandamentos criados por eles mesmos, com a finalidade de criar um sistema religioso que, ao invés de libertar, oprimia, excluía de maneira desumana.
Ao fazer isso, eles mantinham o povo com a rédea curta. Mas afinal de contas, qual lei Jesus estava se referindo ao fazer tal afirmação? Os judeus, na verdade, eles usavam o termo lei em 4 sentidos diferentes. Primeiro, eles se referiam aos 10 mandamentos. Em segundo lugar, quando eles falavam a palavra lei, também eles estavam se referindo ao Pentateuco, ou seja, aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Mas também, quando eles falavam lei, eles estavam se referindo à lei e os profetas, neste caso, se referindo a todo o conteúdo bíblico moral do Antigo Testamento. Mas também eles estavam se referindo à lei oral ou à tradição dos anciãos. Então é importante, quando lermos a palavra lei, entendermos o que Jesus estava falando. Tá? Então a atitude de Jesus para com o conteúdo moral do Velho Testamento não foi de destruição ou então de descontinuidade. Não. Mas antes de continuidade. Ele resumiu sua posição numa simples palavra: não abolição, não revogação, mas cumprimento. Então Jesus, ele não removeu a lei moral. Essa é uma lei que jamais pode ser quebrada. A lei moral, ela continua de pé, sobre uma base inteiramente diferente da lei cerimonial. A lei moral, ela existia desde o princípio do mundo. Não foi escrita em tábuas de pedra, mas no coração de cada criatura de Deus. Esta lei moral, ela permanece enquanto nós tivermos alguma consciência do bem e do mal. Então, cada parte dessa lei, ela deve permanecer em vigor sobre toda a nossa humanidade como um todo. Mas vale ressaltar que a obediência à lei não é um fruto do esforço humano, mas é o resultado da atuação da graça de Deus na vida de cada um de nós, que nos capacita para vivermos em conformidade com os princípios divinos, com os princípios da palavra de Deus. Então Jesus, conforme diz o número 3 desse primeiro tópico, cumpriu, e não apenas cumpriu, mas aperfeiçoou a lei. Então todos nós sabemos que Jesus, ele cumpriu em todos os sentidos a lei de Deus. Ele foi um exemplo em tudo, inclusive no total cumprimento da lei. Mas a grande questão é, por que o escritor da lição afirma que Jesus aperfeiçoou a lei, visto que o salmista afirma que a lei do Senhor, ela é perfeita? Como entender isso? Bom, em primeiro lugar, é importante entendermos que a lei, apesar de ser perfeita em sua natureza, mas ela é imperfeita em seus resultados. Não porque ela em si ela seja imperfeita. Não. Porque ela é imperfeita em seu resultado. Vou te explicar. Ela é uma perfeita expressão da justiça de Deus, mas é um meio imperfeito para tornar o homem justo, o homem perfeito diante de Deus. Com certeza, isso não foi uma falha na lei em si mesma, nem no propósito pelo qual ela foi dada por Deus. Porque a lei, ela nunca teve como propósito redimir os pecadores do seu estado de miséria. Não, mas apenas revelar o seu estado espiritual e revelar também o quanto este Deus que nós adoramos, ele é santo. Então, gente, como um padrão e um meio de revelar o pecado, a lei, ela foi uma norma e um mestre impecável. Mas ela foi apenas um raio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados não pela lei, mas pela fé. Então, ela serviu como um espelho. A lei, ela tinha como propósito revelar as nossas imperfeições ao olharmos para ela. Então, ela, tal como um espelho, não tinha o propósito de corrigir as nossas imperfeições. A lei, portanto, ela é perfeita em si mesma, como uma norma e como o que revela o pecado, mas ela é imperfeita como um meio de nos capacitar a vencer o pecado. O que podemos dizer a respeito de Jesus
é que ele não somente cumpriu a lei, mais do que isso, ele deu a ela uma interpretação correta. Então este é o sentido de aperfeiçoar a lei. Uma vez que os escribas e os fariseus, ao interpretarem a lei, eles interpretavam de um modo tão pesado que enfadava o povo, porque eles acrescentavam tradições das mais diversas, ensinando que somente através dela a pessoa poderia ser salva. E Jesus, ele fez o contrário. Por exemplo, quando pedia que as pessoas praticassem boas obras, ele, Jesus, não exigia assim com base na exigência da lei, mas devido a uma nova implantação da verdadeira justiça no interior da vida de cada um de nós. Então é importante nós compreendermos isso. O segundo tópico da nossa lição traz como tema a letra da lei, a verdade do Espírito. E já começa o número 1 falando sobre o que a expressão letra da lei significa. Bom, gente, para nós termos uma compreensão clara sobre o que seria a letra da lei, nada melhor do que nós atentarmos para a citação paulina que diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, isto na versão Almeida, revista e atualizada. Bom, Paulo aqui, ele faz um contraste entre a lei como um sistema de salvação que exigia obediência perfeita, o que provou ser impossível ao homem cumprir, e o Evangelho, que falava da salvação como um dom mediante a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a letra mostrava a incapacidade humana em obedecê-la. A lei, ela apontava a desobediência dos homens para com os mandamentos de Deus. Então, o povo de Israel era um exemplo da antiga aliança posta em prática. Eles tinham as leis de Deus claramente registradas e também tinham o dever de as cumprir. O não cumprimento resultava em maldição e morte, mas os israelitas nunca cumpriram tudo perfeitamente. Da mesma forma, todos nós pecamos. É o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, nós quebramos a lei de Deus e ficamos debaixo de maldição, debaixo da morte. Então, quando o apóstolo Paulo diz, ou ele escreve, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava simplesmente dizendo que a prática de alguém observar a lei externamente, mas ignorá-la no seu interior, justamente por não ter o Espírito que o capacita a cumpri-la, verdadeiramente não traz vida. Paulo não estava dizendo que ainda que aquilo que o Espírito deu a Moisés era imperfeito, era sem valor, e sim que o uso inadequado dela como um sistema de regras pesadas exigia o cumprimento pleno pelo homem para se ter a salvação, que era algo impossível, e gerava justamente a morte, pelo fato desta salvação buscada por um homem imperfeito não ser possível. No entanto, pela nova aliança, o poder do Espírito, ele capacita o homem a viver a vontade do Senhor. O número 2 fala sobre a perspectiva teológica da lei. Isso aqui é bem interessante, porque para o judeu, a lei, ela apresentava a sua completude por meio de uma tríplice divisão, que era a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. E o que é que podemos entender de lei moral? Bom, a lei moral, ela representa a vontade de Deus para com o homem no que diz respeito
ao seu comportamento e seus deveres principais. Ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando as suas carências e auxiliando a discernir o bem e o mal. Ou seja, todo o aspecto do caráter moral do ser humano. Era isso que a lei mostrava. Então, como tal, essa lei moral, ela é aplicável em todas as épocas e em todas as ocasiões. Assim, foi apresentado por Jesus, que nunca a aboliu. A lei moral, na verdade, ela nos revela o caráter e a santidade de Deus, bem como a pecaminosidade das pessoas. Como normativa, ela especifica com bastante clareza o procedimento requerido por Deus a cada uma das pessoas que habitam a sua criação em todos os tempos. Já a lei cerimonial, ou melhor dizendo, as leis cerimoniais ou de ordenanças, são aquelas que regulamentavam o serviço sacrificial. Então elas consistiam em ordenanças e em sacrifícios de animais que representavam Cristo e o seu sacrifício. Era constituída também de ofertas diversas, circuncisão, dia de festas, enfim, tudo baseado em cerimônias. E ela foi organizada quando o povo de Israel estava a jornadear no deserto. Ela foi praticada no tabernáculo com Moisés e em seguida no templo, e durou até a morte de Cristo. Já a lei judicial, ou a chamada lei civil, ela se aplicava à vida cotidiana de Israel. Porque os irmãos precisam entender que Israel não era só uma nação espiritual, ela era uma nação também civil. E como um povo civil, eles também precisavam ter leis civis, leis judiciais, que punisse ou também absolvesse o seu povo, né? Então essas leis civis, elas serviam como regra de conduta na sociedade. Então isso inclui o quê? O assassinato, até a restituição de um homem ferido por um boi e uma responsabilidade do homem que cavou um buraco para resgatar o jumento preso do vizinho. A nossa lição, ela fala o seguinte: pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que, por isso, seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo, ele refutou sabiamente esse falso entendimento, mostrando que realmente o homem por si só não poderia jamais se salvar. Em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele deixou claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Já o número 3 desse segundo tópico da lição fala sobre a lei e a verdade do Espírito. O livro do escritor da lição, ele diz o seguinte: Jesus não se manifestou contra a lei, mas a exaltou grandiosamente. Com isso, entendemos que a lei, ela exigia algo que o homem não poderia cumprir, devido à sua natureza pecaminosa, que o tornava fraco. Entretanto, passa agora a estar em ação o Espírito Santo, que gravaria no coração do homem o querer e a vontade do Senhor, levando assim esse mesmo homem a corresponder com os requisitos de Deus, que é santo. Não é a letra que muda o coração da pessoa, mas sim o Espírito Santo de Deus. Sem ele, o homem só poderia obedecer à lei superficialmente e exteriormente. Mas com o Espírito, o homem é capacitado a cumpri-la em uma genuína obediência interior. Por isso, a tentativa dos legalistas em tentar cumprir a lei a parte da obra de Cristo, sem o poder vivificador do Espírito, é completamente frustrante, porque ela resulta
em morte. Somente o Espírito Santo é quem nos capacita a viver uma vida santa que agrada a Deus. O número 4 desse segundo tópico, ele fala qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Paulo César Amaral, em seu artigo Os Propósitos da Lei de Deus, ele diz o seguinte: a lei de Deus tem sido objeto de muitas discussões entre religiosos, especialmente nesses últimos tempos. Essas discussões são, via de regra, extremistas. De um lado estão os liberais, que se julgam desobrigados de guardar a lei. Do outro, os legalistas. Enquanto os legalistas consideram que só pelo cumprimento da lei as pessoas podem ser salvas, os liberais julgam desnecessário o cumprimento desta, pois entendem que a graça e a fé são suficientes para salvar aquele que crê, ficando este dispensado da obediência da lei. Um dos principais objetivos da lei, na verdade, consiste em convencer-nos de que nós somos pecadores. Para nos convencer disso, é necessário que conheçamos o significado de pecado. A lei também nos ajuda a compreender isso. A lei, ela inibe a transgressão do ser humano por manifestar o caráter santo de Deus. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo da nossa situação lamentável, nós nos deparamos com a santidade de Deus, que é expressa na lei. Sentimos o peso da nossa condição e nos voltamos para Ele, inconformados com o nosso estado miserável. Isso porque o Espírito Santo, ele nos conscientiza de que transgredir a lei é ofender a santidade de Deus. Nenhum fiel seguidor de Cristo tem prazer em ofendê-lo. Portanto, buscará em Deus a força para permanecer fiel. Esse é o efeito inibidor da lei. Além de revelar o pecado, a lei também induz o pecador arrependido a uma mudança. Mudança essa de rumo em sua vida. O Espírito Santo, que opera na vida daquele que ama a Deus e a sua lei, o impelirá a buscar o caminho da santificação. Tudo o que caracterizava a velha natureza passa a ser combatido e desestimulado, pois uma nova criatura está nascendo em Cristo. Essa nova criatura, além de ser beneficiada com a graça salvadora de Cristo, encontrará também a santa lei de Deus, toda a orientação espiritual de que ele precisa para viver em harmonia com ela. A lei, ela tem como objetivo apontar o Salvador. Paulo diz que a lei serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. A lei, ela age para conduzir os homens à salvação pela fé em Jesus Cristo. É em Jesus que nós alcançamos a graça do perdão e da justificação. Como afirmou Pedro, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Depois dessa valiosa explicação do segundo tópico, nós vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, que trata sobre a justiça do reino de Deus. E aí o escritor da lição começa falando: quem é grande no reino de Deus? O texto que nós queremos tomar como base para falar sobre esse assunto é o texto, inclusive, da leitura bíblica da nossa lição, onde diz assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, ele será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É importante a gente frisar que só é possível conhecer a Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele através do ensino e do cumprimento da palavra de Deus. É por esse motivo que Jesus disse aos seus discípulos que era importante a atitude de ensinar acerca dos seus preceitos.
Ensinar não é somente transmitir conhecimentos, mas é também orientar e estimular a aprendizagem do cristão. Após a conversão, faz-se necessário a busca pelo conhecimento de Deus. E é neste momento que entra o papel da igreja na sociedade. O conhecimento de Deus, através da sua palavra, deve ser desta forma que o cristão deve viver o dia a dia do Evangelho. Primeiro, nós devemos conhecer a Jesus, para em seguida saber o que ele faz por nós e, por fim, não menos importante, saber o que devemos fazer para viver segundo a sua vontade. Ou seja, o cristão que conhece a Deus e que adquire o conhecimento da sua palavra de forma gradativa, isso deve acontecer na vida de todos nós a cada dia, a cada instante, a cada momento. Ou seja, todos os dias nós devemos conhecer ao Senhor. E esse tal conhecimento só pode ser transmitido através da igreja. Só a igreja é responsável para transmitir o conhecimento de Deus à humanidade. Se é tarefa da igreja ensinar, aprender é uma necessidade de cada cristão. A Bíblia faz constantes convites ao crescimento. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o compromisso da igreja deve ser com a verdade evidenciada nas Escrituras. Quando Jesus disse, ensinando a observar todas as coisas, ele nos ensina de que nós devemos guardar não somente as coisas boas do Evangelho, mas também ensiná-las. Cabe à igreja ensinar aos novos ou aos futuros crentes da necessidade de fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele deu a cada um responsabilidades segundo a capacidade de cada um de nós. Então o Espírito Santo, ele conhece a estrutura, conhece a capacidade de cada um de nós e distribui essas responsabilidades segundo a nossa capacidade. Todos devemos saber que é o crescimento do reino que conta e cada um vai trabalhar segundo a sua própria capacidade. Então, quando nós falamos sobre isso, nós logo nos voltamos a quê? Ao tribunal de Cristo. O crente, ele será julgado como servo lá no tribunal de Cristo. Ou seja, quanto ao seu serviço prestado a Deus. Então, o julgamento das nossas obras perante o tribunal de Cristo vai mostrar nós como administradores aqui nesta terra, administradores dos bens, dos dons, das dádivas, da nossa vida, das nossas energias, dos nossos dotes, dos nossos talentos. Enfim, tudo o que Deus deu, nós devemos receber e administrar muito bem. O maior ou o menor será julgado de acordo com a forma que administrou tudo isso. Por esse motivo, devemos ter muito cuidado na forma como administramos cada uma das coisas que Deus nos entregou. Muito bem. O número 2 desse terceiro e último tópico fala sobre a justiça do reino de Deus. Isso aqui é bem interessante. Que tipo de justiça o escritor da lição está tratando? Porque muitos de nós confiamos na nossa própria justiça. E é importante entendermos que nenhum cristão deve querer se justificar. Nenhum cristão deve ter em mente de que ele consegue justificar-se a si mesmo diante de Deus. E é com base nesses seus próprios atos de justiça que muitas vezes alguns cristãos acham que merecem as coisas de Deus. E na verdade não é bem assim. A justiça própria, ela é terrível, pois anula o sacrifício de Cristo, que é a própria justiça de Deus. Um desses tristes exemplos da Bíblia está, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, onde o primeiro, ou seja, o fariseu, decidiu confiar em si mesmo e menosprezar os outros. Essa história que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano nos mostra como é fácil cair na armadilha da justiça própria.
apresentamos todas as nossas boas obras diante de Deus e diante dos outros, pensando que tais obras aumentarão a nossa estatura. E quando nós somos exortados, em vez de reconhecermos nosso espírito de justiça própria, que muitas vezes nós queremos apresentar diante de Deus e diante dos homens, nós recuamos da acusação e nos justificamos a nós mesmos. O escritor da lição, em seu livro, ele diz o seguinte: a justiça proposta pelos escribas e os fariseus estava baseada naquilo que é aparente, superficial, externo, não envolvia o coração, pois procuravam justificar-se a si mesmo diante dos homens, enquanto o coração estava cheio de extorsão e de intemperança, e jamais chegariam à perfeição de Deus. A justiça requerida por Cristo, que começou a ser dita em Mateus capítulo 5, versículo 8, fala dos limpos de coração, e acontece por uma mudança divina, jamais do próprio esforço do homem. Mas Jesus, ele ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, é moral, é espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial, legalista. Não. Assim sendo, nós podemos dizer que a justiça presente hoje nos filhos de Deus, ela origina-se na justiça que vem de Cristo, que lhes foi imputada e alcançada pela fé. Ela habilita o cristão a viver de forma reta, para que nós possamos entrar no reino de Deus proclamado pelo próprio Cristo. Então, irmãos, que esta lição ela nos ajude a entender tudo isso e realmente vivermos um evangelho de acordo com a vontade de Deus. Eu gostaria de concluir esta lição, como eu sempre faço, deixando claro que cada professor deve ter o alvo de alcançar os objetivos da lição. Em primeiro lugar, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Diferentemente dos escribas e fariseus, Jesus ele conseguia ver o que havia de bom na lei, enquanto que os escribas só olhavam para o lado aparente. Então, é muito importante observarmos isso e levar para os nossos alunos. Em segundo lugar, comparar a letra da lei com a veracidade do Espírito. Por que, irmãos, isso é importante? Porque nós devemos aprender a deixar de lado toda a frieza espiritual e abraçar o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele tem como base o espírito da lei e não a letra fria que mata. Tá? E por último, conceituar a justiça do reino de Deus. Justiça essa que não vem de nós mesmos. Muitas pessoas tentando se auto-justificar e se auto-apresentar como os bons. E não é esse tipo de justiça que Deus quer que vivamos. A justiça do verdadeiro cidadão do céu é uma justiça que provém de Cristo. É Cristo quem nos justifica diante de Deus. Espero que essa lição ajude você a viver uma vida espiritual mais plena, mais gloriosa diante do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.